Senhoras e senhores, está no ar mais um Sem Arenga Cast. Agora acertamos. Bom, nós queremos primeiro agradecer a Vox-TU, que é a maior escola de oratória da América Latina, né, que é a patrocinadora oficial aqui do nosso podcast, que cede o estúdio maravilhoso do podcast. Ao meu lado, ela está de volta no podcast Sem Arenga. Tudo bom, Juliana Duque? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do nosso Sem Arenga Cast. Você estava onde? Eu estava trabalhando Festival pela Pernambuco, vida. meu país. Festival Pernambuco, meu país, que visitou 10... Hoje, infelizmente, essa semana será a última semana do festival. Agora, sim, lembrando. Ficarei órfão das pessoas, do trabalho, das músicas de qualidade, de todas as pessoas que eu estou conhecendo nesses dias, olha só. Então, a gente está na sexta-feira agora, amanhã, em Caruaru, pela TV Pernambuco, no canal 46.1, em Petrolina 13.1, em Caruaru 12.1, aqui no Recife 46.1. Isso. Tá? TV Pernambuco, Festival Pernambuco, meu país, Juliana Duque. E quem não tem acesso Vai no à YouTube. televisão, assiste aonde? No YouTube, Festival TV Pernambuco. Isso. Vamos lá. Bom, gente, Simbora. é o seguinte, Juliana, a gente vai ter um assunto hoje muito sério. A gente trouxe aqui Importantíssimo, diga-se de passagem. Isso, a gente trouxe aqui uma especialista no assunto, ex-jornalista, ela é ex-jornalista, mas largou a área de comunicação, foi para a área da medicina. Sim. Ela hoje é psiquiatra, pós-graduada no Albert Einstein. Sim, Levanta mais o microfone, exatamente. no É Einstein. em São Paulo, no Einstein. No Einstein. Menino, Gente, que luxo, viu? é a doutora Maria Augusta Machado. Tá. Tudo bem, Maria Augusta Machado? Pode chamar de Maria Augusta. Vocês... Olá, Hugo, tudo bem? Um grande prazer revê-lo após Isso. 20 anos, né? Nossa. Um você já grande conhecia? amigo de... Fico sempre botando Por aqui, isso que eu eles falei que é responde. ex-jornalista. Ex-jornalista. Tá explicado. Há 20 anos atrás, né? Quando eu iniciei o primeiro curso, eu conheci o Hugo Esteves e quando ele cantava ainda na noite. Aliás, que coisa boa. Ela cantava comigo. Fantástico, eu dava umas palhas por aí. Né? Isso. Plural de Plural de né? Você pode ir atrás que tem CD até no Spotify. É bonita, é tudo. É tudo. E hoje a gente vai falar sobre o Setembro Amarelo. Ela não está mais aqui como jornalista, agora nós vamos bater um papo com a doutora Maria Augusta Machado, Vamos falar psiquiatra. sobre saúde mental. É um assunto super sério que é preocupante ao mesmo tempo, tá? Então a gente fala em Setembro Amarelo, é o mês de prevenção ao suicídio. A depressão, A né? depressão Exatamente. e etc e tal. Aí a primeira pergunta, doutora Maria Augusta Machado. Antes da pessoa pensar em suicídio, antes vem a depressão, como é a cabeça do ser humano em relação a isso? Brincadeira. Boa tarde também, Juliana, né? Não consegui falar com essa moça maravilhosa de um sorriso fantástico. O ser humano, antes de tudo, é um ser plural, né? E aí eu vou explicar um pouco nas escalas de ordem psiquiátrica como é o ser humano antes de chegar a tal ponto. É normal no ser humano a ansiedade normal, como assim, você vai para uma festa e tá ansioso porque quer usar aquele vestido, vai chegar aquele dia e tá tudo bem. Porém, vem a ansiedade patológica após a escala da ansiedade normal. Essa já é preocupante, que é uma ansiedade que tira o sono, que preocupa, que perde o cabelo, que tira apetite, tira os estímulos. E aí, após essa escala, a pessoa que tem ansiedade, ela pode cair também em uma depressão. E é bem preocupante porque, como Einstein fala, o quadro de anedonia e hipobulia significam depressão. Anedonia é falta de ânimo, tristeza profunda, e hipobulia é falta de energia. Então, um ser humano há mais de 3 semanas com anedonia e hipobulia
caracteriza-se com quadro depressivo. Uma coisa está vinculada com a outra, ou assim, pode ter um e pode não ter o outro. É isso que eu quero explicar. Massa. Quando concluir a escala. E depois disso vem burnout. Então, como é que eu quero falar? As pessoas que têm depressão, em 75% dos casos, ela tem ansiedade. Porém, as que têm ansiedade, não necessariamente elas têm que chegar na depressão. Elas podem ser tratadas e ficar bem desse quadro da ansiedade, tá? O principal aspecto aí desse quadro é que as pessoas notem quando o quadro ansioso vem ficando patológico, quando há perda de sono, quando o ciclo sono-vigília está alterado, falta de ar, taquicardia, sudorese fria, a ansiedade pode estar te levando a um ataque de pânico, que é simulado a um ataque cardíaco. Então, pessoas que chegam na emergência com falta de ar, sudorese fria... Eu também já tive. Você já teve isso? Já tive uma vez na rua e fiquei desnorteada. Não me pergunte o gatilho qual foi, só tava andando na rua, não sei se um lugar que eu passei que me arremeteu a alguma memória subconsciente, eu não sei se é possível isso acontecer. E aí sentei na parada do ônibus, não escutava nada, não enxergava nada, foi bem desesperador. Sim, porque a concentração do ser humano que está em pânico, ela está fechada, é como se tivesse assim uma prisão na mente dela e ela perde concentração, oxigenação, né? Fica falta de ar e acredita que está tendo um ataque cardíaco realmente. Muitas pessoas com ataque de pânico chegam no hospital aguardando um eletrocardiograma, entende? E na maioria das vezes vai dar negativo, porque Normal, essa pessoa necessita de inibidor seletivo da recaptação da serotonina. É um dos psicofármacos. Senão, antes de tudo, exercício físico que libera dopamina, endorfina, serotonina. Caramba. E todos os demais. Caramba. Já viu o tamanho do braço desse homem? Fantástico, tá Se explicado. dependesse de exercício físico pra ele ter depressão, era 3 vidas. Não, eu tenho certeza. Mas você falou um negócio sério também. O sedentarismo é muito ruim também. Eu, depois que comecei a fazer musculação, que eu comecei a me exercitar, saí do sedentarismo, eu melhorei muito a minha cabeça, eu melhorei muito. Porque tem um ditado que diz, você lembra disso, que a mente ociosa é a oficina do diabo. Eu também acredito nisso. Não é nisso? É verdade. E assim, concluindo os tratamentos, né, exercício físico foi comprovado cientificamente que equivale a uma grande porcentagem de melhora do quadro. Principalmente as pessoas que não querem usar medicações, tal, que são mais conservadoras. Enfim, de toda forma, meus pacientes em consultório que necessitam de alguma medicação, que estão daquela forma gritante, precisam urgentemente de inibidor seletivo da recaptação da serotonina, uma medicação para dormir, porque sem ciclo sono-vigília preservado não há restauração neuronal, então não há cura da doença. Então, quando elas precisam, eu prescrevo. Porém, quando está um quadro ainda leve, a prescrição é exercício físico e dosagem de vitamina D, B12, testosterona, tireoide. E aí a gente vai organizar as vitaminas daquela pessoa, porque pode ser um diagnóstico diferencial. Era isso que eu ia falar. Caramba, legal isso. Tem um laboratório pernambucano que eles têm um suplemento natural que são todos esses repositores, vitamina B12, triptofano, magnésio. A testosterona, eu acredito que não... Eu não sei se tem como encapsular, eu não sei. Tem que ver se os níveis também estão adequados. Porque se eu faço o teu exame e a tua testo como uma paciente minha deu 0,1, então precisa de um nível alto. Testosterona acima de 14. Então, assim, eu vejo que o quadro da paciente ainda não se restaurou na depressão, mesmo com os psicofármacos, por causa da deficiência do exame. Sim. E poucos psiquiatras hoje em dia pedem exame de sangue. Porém, eu faço a anamnese completa porque meus pacientes hoje são meus outdoors ambulantes. Então, eles andam e as pessoas veem a diferença do antes e depois. Tá. Agora, quando é que um paciente teu recebe alta? Quando é que a psiquiatria diz assim, você está preparado para enfrentar a realidade a partir de agora? Como é que é essa alta? Eu vou preparando ele para enfrentar a realidade desde a primeira consulta, tá? Então, assim, como é que ele recebe alta?
uma pessoa que necessita de serotonina, biodisponível em psicofármacos, ela precisa carregar o tempo ideal. Como é que eu vou carregar o tempo ideal? É como se uma pessoa com depressão, ou ansiedade, ou quadro de pânico, ela fosse um celular a 15% de bateria, gritando battery slow, battery slow. Ela tem falta de energia, falta de ânimo, de tudo. E aí eu preciso recarregar. Esse tratamento dura em torno de 6 meses a 2 anos. Tá? Então, assim, é uma escolha dela querer voltar ou não. Porém, é mandatário eu explicar que ela precisa de um retorno em tanto tempo, vai ser importante que se ela fizer ok, ela vai conseguir recarregar a serotonina, enfrentar a realidade ok e ter menos reincidiva, porque cerca das pessoas que têm depressão e ansiedade se repetem o quadro mais de 3 vezes ao longo da vida. Se você trata bem, a incidência de reincidiva é muito baixa. Então, quem trata hoje, toma hoje, já estou melhor amanhã, já estou melhor daqui a um mês, não preciso não. Daqui a um tempinho ela volta de novo. Era essa pergunta que eu ia te fazer. A quantidade de o percentual, assim, mais ou menos, dos teus pacientes que largam o tratamento no meio do caminho? Então, não existe. Até Ainda agora bem. não teve, porque eu faço uma Graças boa... a você, viu? eu faço lógico. uma boa adesão, né? Eu sempre me acho a modelo do caso, porque há 20 anos atrás eu tive um quadro de depressão? um quadro de depressivo, de ansiedade e depressivo, num pós-parto. Então, assim, aquilo foi uma dor muito forte e isso me animou a me especializar na área e estudar mais sobre isso. E eu fico fantástica em mostrar que hoje eu sou feliz, hoje eu sou realizada, hoje eu tenho muitas formações e eu passei por cima daquela situação. Então, muitas vezes, não é só o que acontece na sua vida que faz você cair. A gente tem que ver a história da família. Sim. Porque existem pessoas que têm parentes de primeiro grau, segundo grau, que têm depressão, que sofrem de insônia. A avó toma muito tempo aprazolam, a mãe toma muito tempo antidepressivo, as tias, as irmãs. Então, ela é candidata a usar um ansiolítico, entende? Entendi. Deixa eu te perguntar outra coisa, eu sou curiosa. Eu também. Nós todos somos curiosos. Principalmente sobre esse assunto. Né? É um assunto quando mexe com psicológico, mente, né? a gente... É verdade. Principalmente que eu já tive, depois da pandemia, eu tive uma questão, eu e o meu filho também, que isso aí já é outra coisa que eu vou perguntar. Mas você falou dos ansiolíticos e das medicações para poder lidar com esse tipo de situação e os remédios para dormir. Eu já fiz uso de um remédio tarja preta para poder dormir uma época da minha vida. Eu não prescrevo. Pronto. Por quê? Eu não gosto de prescrever. Então, sabe o que era que acontecia eu comigo? te explico depois. Desligava o meu corpo, mas a minha mente, ela continuava funcionando. Sabe quando você está dormindo e você sabe que você está naquela condição ali? É como se a mente tivesse consciência de que o corpo está descansando, mas os pensamentos continuam acelerados, funcionando na mesma velocidade, da mesma forma. Então, não é só com você. Porque eu faço desmame, eu sou conhecida como psiquiatra da desintoxicação. Eu faço sempre o desmame dos pacientes que chegam sobrecarregados com benzodiazepínicos, que significa diazepam, aprazolam, Clonazepam também. Clonazepam, Rivotril, todos os demais que são dessa tarja preta, porque eles podem trazer Alzheimer precoce, predispõe a Alzheimer precoce e eles... dão falha na consciência. Cara, isso faz muito perda de sentido pra mim agora. consciência e assim, as pessoas ficam no outro dia letárgicas. E não é isso. Os meus pacientes, eu quero alegria, energia. Então, eu vou conseguir isso com outras medicações, não com essas. Mas existem outros psicofármacos para dormir, que não fazem efeito sedativo, como quetiapina, como melatonina. Melatonina, eu inicio com melatonina. É incrível porque quem nunca tomou nada... vai primeiro para a melatonina, vai primeiro para as vitaminas, vai primeiro para as formas mais naturais. Suaves, né? Eu me dei bem com a melatonina sublingual. Já viu a sublingual? Eu tomo um composto, em cápsula, que tem melatonina melatonina sublingual junto. É que ela vai mais rápido. Vai pro mais organismo, rápido, sabia disso? Sabia. É, precisa Qualquer medicação que você toma sublingual é mais rápido, né? Por que a gente trouxe a Maria Augusta também aqui? Porque a gente está no Setembro Amarelo. Como é que surgiu essa campanha aí, Maria Augusta? De onde surgiu o Setembro Amarelo? Então,
Ela veio a caráter, inclusive. O amarelo. Soando a caráter. Ano passado eu dei palestra em todos os lugares de amarelo. Perfeita. Então, assim, o que é que acontece? Setembro Amarelo. Em 1994, um jovem chamado Mike, ele tinha um Cadillac amarelo que ele reformou, comprou, ele ajudava todos os vizinhos, todo mundo muito animado com esse Cadillac e tal. E aí ele... de uma hora por outra, segundo a família, né, não deu indícios e sinais, se suicidou, né, aos 17 anos. E aí ele deixou uma carta explicando, não se culpem, eu não quero que vocês tenham culpa. E aí a família foi para o velório dele distribuindo 50 cartões falando, pense muito, não faça isso, vamos conversar. Para conscientizar as pessoas que estão pensando sobre o suicídio. E aí, depois, muitas outras pessoas distribuíram e já foram distribuídos mais de 5 mil panfletos, depois 500 mil. E isso foi muito fantástico, porque foi descoberto que salvaram muitas vidas. Então, isso quer dizer que a gente falar sobre, a gente salva vidas. Com certeza. Porque aqui a gente dá testemunhos de pessoas que tiveram depressão, que tiveram todas essas doenças psicossomáticas e que superaram. Eu sou um exemplo disso. Entende? Entendo. Agora, mas a gente tem que também falar sobre o apoio dos amigos, familiares. Porque quantas vezes você já ouviu dizer assim, cara, o fulano tá com depressão. Que nada, isso é frescura dele. Só Isso o que tem. E dizem, não, isso é doença de rico. Depressão, Não, nada pior. a ver. No sertão é preguiça. Entende? Total. E assim, realmente é bem parecido com preguiça, porque a pessoa está em anedonia, sem ânimo, sem desanimada. energia nenhuma para levantar da cama nem para tomar um banho. Apático. Então, parece bem com preguiça, sendo que não é, porque ali os neurotransmissores serotoninas estão bem baixas e não conseguem dar um ânimo para que a pessoa reaja à vida. E veja só, é uma coisa que não tem idade, né? Porque naquele período ali da pandemia, para a realidade da minha família, foi bem difícil. Porque veja que sequência de situações. Eu me separei, terminei um casamento, aí... Acho que uns meses depois eu estava me relacionando com outra pessoa. Uns meses depois a pandemia apertou e meus filhos eram bem pequenos. A minha filha tinha uns 4 anos e o meu filho mais velho tinha uns 7 anos por aí. Que a diferença de idade deles é essa. E todas as vezes, a gente passou tanto tempo dentro de casa, foram tantas informações para o meu filho mais velho processar junto com uma pandemia... que ele dizia, mãe, eu tô me sentindo estranho. Mãe, eu tô me sentindo estranho, me sentindo estranho. E eu não sabia dizer o que era, ele também não sabia dizer o que era, só dizia que era um negócio aqui, um negócio aqui. E aí eu fui notando que ele tava com esses traços de comportamentais, né? Muito apático, muito tempo na tela. Embora fosse uma pandemia, ele e a irmã, a gente morava num condomínio no térreo, que a gente tinha acesso a um espaço muito grande para poder interagir. E ele interagia com outras crianças, porque era todo mundo vivendo ali, ninguém ia para a rua. E aí ele não queria. E depois que passou um pouco mais a pandemia, que a vida começou a voltar ao normal, eu coloquei ele num psicólogo, e a gente começou a fazer um acompanhamento com ele, e aí foi que ele foi melhorando. Tá hoje ele tá ótimo, graças a Deus. Caramba, tá Não bem. tem idade. E veja, hoje ele tem 12 anos. Na época, ele tinha 10, 9 anos de idade. É preocupante, né? Agora, só pegando um gancho aqui rapidinho. Como é que as empresas lidam com esses funcionários que dizem assim, ó, tô com depressão? A empresa é obrigada, o psiquiatra Isso, é verdade. dá um atestado de quanto tempo para essa pessoa? Como A pessoa é que pode ser funciona demitida, isso? Relação. tendo um quadro assim de depressão. Acontece. Assim, não é o que a empresa... As empresas, geralmente, tem empresas que demitem, porque eu pego muito funcionário que tem depressão, e depressão com burnout, que é sobrecarga exaustiva e pressão no trabalho, entende? E aí, assim, é um quadro bem delicado, porque tem as empresas que vão se solidarizar, vão atender a ordem do psiquiatra, dos médicos que estão acompanhando, e tem outras que vão fazer chacota daquele paciente. Ah, fulano tá só botando atestado, fulano tá só inventando desculpa, fulano não quer trabalhar. Então, assim... Um laudo médico
de um psiquiatra pode evitar algum tipo assim de demissão? Como gestante, Deveria. né? Gestante não pode. Deveria muito. Tá aí para o governo federal botar uma lei nacional para que pessoas que possuem burnout diagnosticado, depressão, também um quadro de depressão, seja ele mais leve ou seja ele mais pesado, não poder ser demitido. Que eu acho que deveria virar lei. Eu também acho. Olha aí, ideia aí. Não sei, ideia. não sei também se é. Veja, existe hoje uma lei onde as empresas devem cuidar da saúde mental Dos dos funcionários. Por quê? Porque está existindo a cada dia mais afastamento por burnout, entende? Por sobrecarga exaustiva de trabalho. E aí, essa lei tem essa premissa, porém eu ainda não vejo na prática acontecendo, entende? Muitos funcionários chegam para mim, doutora, eu fui demitido num quadro de depressão, meu chefe sabia. Doutora, o que é que eu faço? Eu não consigo trabalhar. Vamos se tratar e você vai avaliar e fazer o que for preciso. Porém, eu faço o afastamento da quantidade de dias que eu acredito que o medicamento vai conseguir atingir um Geralmente efeito são quantos dias, ideal assim, naquela iniciais? pessoa. Olha, inicialmente, não dou poucos dias, porque é em paciente pra torno paciente, pelo menos né? de 30 dias, porque em 15 dias a medicação sobe um efeito, digamos, de 30%, e aí depois vai 60% e vai subindo, vai melhorando. Porém, que ela suba pelo menos um mês para que a pessoa tenha dignidade de trabalhar, já tem uma quantidade de serotonina ok, um descanso da Sim. exaustão, né? Só que o que acontece na maioria das vezes são que as pessoas não querem mais voltar de forma alguma àquele trabalho que aferiu. Era isso que eu ia dizer, porque não dá para você se curar num ambiente onde você adoeceu, né? Tóxico para ele seria mais Isso, tóxico o isso. ambiente. Né? Principalmente quando não tem a compreensão E da existe da muita empresa. aposentadoria pelo INSS de Cara, pessoas você quer depressivas. perguntar isso? Ó, É o que mais eu faço, ó, e Laura. tem outra. INSS. Eu quero entrar num assunto aqui sobre etarismo. Eu vou explicar. Etarismo é crime hoje. Você sabe o que é etarismo? Sei. Por exemplo, chegou a idade. Incapacitar, invalidar alguém Porque por é conta da idoso. idade. Isso. Então, isso está acontecendo muito nesse país e muitas pessoas idosas depressivas. Claro. E estou impressionado. Eu estava lendo uma pesquisa aqui que é muito alto o índice de idosos com depressão hoje por causa do etarismo. A rejeição, de não arrumar mais emprego, e é crime. No artigo 96 do Estatuto, é descrito como delito discriminar a pessoa idosa, ou seja, o preconceito relacionado à idade é crime. É crime, porém, Acontece, né? as Mas pessoas não são empregadas com essa idade, porque elas são vistas, né, pelos empregadores com menos capacidade. Porém, deveria ser feito o contrário. Elas deveriam ser vistas como mais capazes pela Conhecimento. história de conhecimento de Total. vida e de experiência. E pra você E ver- isso leva à depressão Leva. e leva. para você ver que também é um jogo bastante de interesse, né? A avó do meu filho, dos meus filhos, ela é 70 a mais e ela foi solicitada para um projeto. Ela é concursada pública, já aposentada, e ela foi convidada para fazer um projeto dentro de um órgão público, mesmo tendo a idade que tem, porque só ela sabia fazer aquilo ali. Ela trabalha com estatística e a gente sabe que não são muitas pessoas hoje em dia que têm tanto Exato. conhecimento em estatística quanto uma pessoa que tem uma idade um pouco maior, mais avançada, e quando é do interesse da empresa, né, ela consegue encaixar um uma funcionário pessoa, 60 a mais, 70 a mais, etarismo. e isso não tem essa questão. Agora- Ou com a faixa etária elevada, né? Isso. Não há discriminação. Antes da gente começar a entrevista, eu acho que a Juliana não tinha chegado ainda. Aí eu digo, por que o jovem tá tão depressivo, marido? Aí ela falou assim, É 100%. mostrou o telefone. É? É isso. Com certeza. Antes, as pessoas tinham interação corporal, corpo a corpo. As crianças brincavam de roda, de canção, de jogos. E hoje, elas não precisam se ver mais. A internet faz isso por mensagens. Muitas pessoas namoram pela internet, Isso. por um celular. Então, assim, essa falta desse contato corporal vai fazendo
trazendo perda de sentido à vida, né? E de esperança. E a perda de sentido e de esperança à vida traz também é um fator Sim. perigoso para o suicídio. E não só isso, a irrealidade que a internet vende para os jovens de hoje em dia, a ostentação excessiva, a facilidade, entre aspas, Disso que aqui, ó. aquelas pessoas têm em estar daquele jeito, em ter aquela quantidade de dinheiro, viver da forma que vivem, vender isso gratuitamente nas redes sociais. Quando a criança vê que, na prática, na realidade familiar dela, dos pais, a família dela não consegue atingir aquilo ali e ela quer viver aquela realidade, gera uma frustração gigantesca. Pois é, cara. Entendeu? O que ela tem que... Eles não mostram o caminho para chegar até ali, só mostra que aquela vida é a correta, é bom, Eu trabalhava no Balanço Geral, viu, Maria Augusta? Tinha o negócio da baleia, tu lembra? Esse negócio Baleia azul. Da baleia azul. Gente, os jovens se mutilavam, se cortavam, sabe? E, cara, onde é que tá o pai e a mãe desse povo, cara? Você, como é que tu... Muitas vezes estão trabalhando, fazendo outras coisas e não Muitas notam vezes, os sinais. 90% das vezes, E aí né? você tem que observar quando o corpo dá sinais psicossomáticos. Aquela pessoa está mais apática, mais trancada num quarto escuro, não quer mais sair, aquele jovem não quer mais conversar. A perda de sentido à vida. Então, há que observar sinais. Eu vi um vídeo... Sintomas. Então, o sintoma é essa sintomas. coisa. Eu acho que tem trancar no isso... quarto. O rosto mais declinado, né? Na psiquiatria, na medicina, exclusivamente, a gente chama inspeção. Quando o paciente abre a porta e chega no consultório, ali a gente já tem 30% da consulta e se senta. Pela inspeção, o modo como ele chega, como se senta, coloca a mochila no chão. Isso que eu queria perguntar para O modo como você. ele faz. Como é que é? Como é o primeiro contato? A pessoa, o paciente... É paciente que... É um paciente? O paciente entra... como é num divã? Como é que funciona? Bem desenho animado. Porque eu dele, nunca né? fui. Eu queria saber como é que é a dinâmica. Você A está dinâmica. convidado para ir lá no meu consultório do Rio Mar. É num divã? É num divã? Então, tem pessoas que têm o divã e tem pessoas que não têm. Eu gosto do divã pelo seguinte Ela fato. gosta, tá A vendo? pessoa vai estar muito à vontade para dizer tudo o que ela quiser. Ela não é obrigada a estar teto a teto aqui, olhando tal, hipnotizado. E aí tem pessoas que querem mais se esconder ou relaxar. E aí eu gosto do divã, né? E aí elas chegam assim, geralmente a pergunta que eu faço é: olá, bom dia, como é que você está? O que é que você está sentindo? Essa vozinha, né? Oh, meu Deus. Então é sobre isso. Aí já acalma um pouco aquela pessoa que senta tá aqui. chorando. Mas a realidade é isso mesmo, acolher, né, cara? É sobre acolher, nunca julgar. Confiança, né? Quando eu acolho, eu ouço já do meio para o final da consulta: doutor, é porque eu estou usando droga, entorpecente. Olha, não tem jeito, eu estou usando canabidiol para dormir, eu já não durmo, a cabeça Você tá em faz estado esse tipo de alerta. tratamento alternativo Todos também? os tratamentos O canabidiol possíveis e também? necessários, Que legal! Sim, todos os tratamentos possíveis e necessários para vícios, alcoolismo, tudo isso que também O canabidiol... são preocupantes para o suicídio, porque assim, 96% dos casos das pessoas que cometem suicídio, como nós estamos falando aqui de uma campanha de prevenção ao suicídio, são pessoas que têm transtornos mentais. Dentre elas, em primeiro lugar, a depressão, em segundo lugar, o transtorno afetivo bipolar, em terceiro lugar, transtorno de personalidade, esquizofrenia e uso abusivo de substâncias entorpecentes. O canabidiol, apesar de ser extraído de uma matéria-prima ilícita, vou colocar nessas palavras, ela consegue tratar dependência de outros entorpecentes, de álcool, tabagismo, todas essas coisas? Não, ela é mais usada para dor crônica também, para insônia, para várias outras coisas de ansiedade. Porém, eu prefiro outras medicações, visto que eu não vou tirar de um vício e colocar outro. De toda forma, é o canabidiol. Mas não tenho discriminação alguma. Eu já fiz esse tratamento e faço, porque tem pessoas que já fazem o uso, e aí a gente vai continuar o uso e
e acredito que é fantástico. Eu tive no último congresso em São Paulo de psiquiatria e vi quanto o cannabis venceu, assim, mas para depressão suicida eu faço infusão de ketamina, que é o uso de ketamina injetável para pessoas com depressão resistente a medicamentos e depressão com ideação suicida. Ketamina serve para isso? Ketamina é um anestésico há muitos anos no mercado, só que ele, em baixas doses, infundido em pequenas doses, claro, no ambiente hospitalar, por anestesiologista, com parceiros nossos, e a gente faz essa infusão só algumas vezes na semana, por algumas doses, e tem uma melhora de eficácia em 75% do quadro. É tipo a mesma introdução do... Do anestésico? Não, como é o nome, meu Deus? Eu vou lembrar. Esqueci o nome. Cogumelo e outras coisas. Porque eu sei que na internet vendem em cápsula para a pessoa fazer microdosagem. Não pode? Não pode vender de Não é forma autorizado? alguma. É feito no ambiente hospitalar, é como se fosse uma cirurgia, por um anestesiologista, entende? Entendi. Então, assim, é totalmente, porque ali a pessoa pode dissociar durante o uso. Então, tem que ser com um profissional fazendo monitorização multiparamétrica. Ver os níveis de pressão arterial, tudo direitinho. Os psicodélicos que chama, né? Para poder tratar transtornos da mente. Ô, Maria Augusta, você disse que teve, há 20 anos você teve um quadro depressivo. De ansiedade. Sim. O tratamento de 20 anos para hoje, como é que tá? Avançou muito? Avançou. Como é o tratamento há 20 anos e como seria o tratamento hoje? Então, o tratamento avançou bastante por várias descobertas, né? E principalmente da neuroplasticidade, porque antes era tudo muito engessado. Hoje a neurociência comprova sobre a neuroplasticidade mental. O que é neuroplasticidade? A capacidade de remodelagem cerebral, de fazer novos caminhos por novos lugares, exercício físico, de novos hábitos de vida, de mudança de pensamento, de mudança de perspectiva, de atitude. Você consegue remodelar a sua mente. Então, isso é muito fantástico. Aí a gente tem novas alternativas, porém, o velho e maravilhoso inibidor seletivo da recaptação da serotonina, que ele age aí nos nossos neurotransmissores, deixando mais serotonina biodisponível, é fantástico. É o mais usado e é o que tem dado respostas. Essa expressão que você usa eu acho maravilhosa, mas eu não sei se quem está assistindo consegue entender. Eu quero falar que é um escitalopram, é um venlafaxine. São medicações que elas captam, como é que elas fazem? Eu queria que tu explicasse esse termo, o que é que ele significa na prática. O que significa na prática é que a nossa serotonina biodisponível fica sendo degradada, Sim. entende? Quando o cortisol está muito alto. Sim. É o hormônio do estresse produzido nas suprarrenais. Aí, o que é que ele faz? Ele altera o nosso estado mental, altera nossa a pressão arterial, né? entende? Porque ele vai bombear o coração mais forte, então vai aumentar a pressão sobre o coração. Sim. Aumenta até níveis de insulina. Então, assim, aí a gente vai trabalhar na recaptação de serotonina e é isso que a medicação vai fazer. Recaptando serotonina biodisponível para que o cortisol baixe. Caramba! Gente, eu adoro conversar com gente inteligente! Maria Augusta, além da área médica, como o cidadão, uma cidadã, pessoas que estão vendo a gente, que tem a depressão, eles podem procurar apoio fora a psiquiatria. Qual é a rede de apoio que tem? Ainda existe CVV? Existe CVV, sim. Ainda existe? Existe CVV. Inclusive o CVV, concluindo a primeira pergunta sobre o início do Setembro Amarelo, foi um dos percussores do Setembro Amarelo, né? Foi em 94 que esse jovem atentou contra a própria vida, e em 95 o Conselho Regional de Medicina, junto com o CVV e mais a psiquiatria, o Conselho de Psiquiatria brasileiro, fizeram essa data para conscientizar as pessoas. Então, assim, as pessoas que estão com esses pensamentos, que a coisa mais importante a ser abordada nessa entrevista é sobre como abordar as pessoas com esses pensamentos. Como é que nós vamos reconhecer em sociedade?
certo? Aquela pessoa tá apática, tá muito triste, já há muitos dias ela tá diferente, o contato tá diferente. Então você vai, olha, você precisa de ajuda? Olha, vamos conversar? Então, que você marque essa conversa realmente com o tempo disponível para ouvi-la, não para ficar no celular, fingir que tá ouvindo, porque ela precisa se sentir ouvida, Nem né? contra-argumentar, né? Que pessoas que sustentam esse quadro, na verdade, eles querem suporte, voz, espaço, apoio. Exatamente. E dessa forma você pode salvar uma vida, porque aquela pessoa pode estar numa tristeza profunda que ela não reconhece, ela não sabe que é depressão, ela não sabe e não entende de que está ou não quer aceitar que está numa doença de cunho psiquiátrico. E até vergonha, entende? Então, você vai precisar levar ela a um médico psiquiatra, que seja. Não precisa ser para mim, pode ser para qualquer um. Para qualquer um. Porque ela vai... Pessoas que estão com pensamentos de ideação suicida, elas estão com depressão e psicose, entende? Elas precisam urgentemente de medicação. Num psicólogo, você vai conseguir um apoio, porém, mais que demanda mais tempo, entende? Porcentagens de estudos de suicídio mostram que as pessoas que suicidaram, em mais de 80% dos casos, não foram nunca a um psiquiatra. Caramba! E foram... Não, e geralmente não foram quase nunca, né? E aí, quando foram para um psicólogo, já perde de suicidar. Então, assim... Os dois, o psicólogo e o psiquiatra, é um trabalho fantástico, porque os dois trabalham juntos. Aqui eu estou com a prescrição medicamentosa, com a história de vida do paciente na minha mão, né? E com toda aquela linha tênue entre a escuta e a dosagem e o desmame. Que eu também tenho a dar ótimas notícias. Eu já consegui desmamar depressão forte com burnout em 6 meses. Isso, para mim, são fogos e vitória. Com certeza. 6 meses você libertar alguém de um quadro desse é surreal. Agora, a gente falou sobre o CVV. O número do CVV, então, é 188. Você pode... Disserte o que é a sigla CVV. É o Centro de Apoio à Vida. Centro... De valorização à vida. É o número 188. Antes da gente encerrar, religião é uma boa saída também? É uma saída fantástica. Eu vou te dizer porque são pesquisas que comprovam. Aqui não é doutora Augusta que está dizendo uma coisa que ela acha, que pessoal, ela viveu, né? Entende? Mas, assim, são evidências científicas que comprovam. E na minha consulta psiquiátrica, eu falo muito sobre a mudança de pilares. Eu não vou chegar, empurrar uma medicação e tchau pro louro. Não. Eu vou chegar e vou mostrar aqui, olha, preciso que você, claro, quando tiver melhor, com a medicação mais em andamento, que já estiver tranquila, respirando bem, andando para os lugares, faça exercício físico para a liberação desses neurotransmissores, serotonina, dopamina, endorfina, que você tenha uma espiritualidade, a religião que ela quiser e para onde quiser, que ela acredite em um ser superior, que ela tenha a fé acima do medo, porque numa escala de 0 a 10, quando a fé está acima do medo, você esmaga ele. Porém, quando o medo está acima da fé, você esmaga também, ele vira um monstro e aí acontece todas essas coisas. Não esqueça não, viu? Tenha a fé acima do medo e você vai ficar bem. E a fé cura. Então, a fé ajuda muito na restauração, mas nós não devemos negligenciar a ajuda dos médicos e a história da família. Senão o pastor não ia médico, né? Nem padre ia médico. Todos procuram. E aí, dos pilares da vida, eu sempre digo, aqui são os pilares e aqui é o tampo da mesa. O outro pilar é tempo de qualidade em família. Porque a família é algo muito importante pra gente. Então, se eu tenho uma família que eu só digo, cadê? Pagou a conta, fez o jantar, já fez isso, foi me buscar. Então, se eu chego assim, mas se eu falo assim... fulano, vamos assistir um filme aqui, uma pipoquinha, vamos confraternizar, vamos ao cinema. Então, eu tô tendo tempo de qualidade em família. Isso é um dos pilares. Certo. O outro é atividade prazerosa, como você. Eu adoro cantar e malhar. Então, fechado. Eu me dei muito bem. Você se deu muito bem. Principalmente quando eu comecei a atividade física mesmo, musculação, caminhadas, pedaladas. E vou um pouquinho mais além ainda. Eu esqueço do mundo. Esqueço os problemas. Esqueço que o banco me liga, que o cartão de crédito está me ligando. Esqueço tudo. Agora, doutora Maria Augusta, eu e Juliana... Fala que é uma coisa. Não, porque eu acho que é uma coisa importante. Às vezes, a gente tem a origem
dos nossos questionamentos, a origem desse quadro de ansiedade que vai evoluindo até chegar numa depressão dentro de casa. Então, quando a gente fala família, a gente não está relacionado exatamente ao que é sanguíneo, a gente está relacionado exatamente ao que te faz bem, as pessoas que te sustentam, as pessoas. Então, família que você quer dizer, eu acredito, é a rede de apoio que você tem, independente de ser mãe, amigo, tio, inclusive, vovó, eu tenho uma coisa a lhe sobrinho. dizer além disso, que eu trato um paciente, tem casos que eu tenho que tratar a família inteira. E acaba que um da família chega daqui a pouco, tá? Tio, vó, cachorro, periquito. Com meu filho foi assim. Eu tenho que fazer pacote. Mas com meu filho foi Grupo assim. familiar. Meu filho foi assim. Faz um WhatsApp, Comecei- grupo da família com a doutora Maria Augusta. Eu tenho um grupo no WhatsApp também que chama-se Consciência Plena. Tem lá no meu Instagram, que é onde eu tiro dúvida todas as Por favor, deixe seu segundas-feiras. arroba. Vou deixar. O meu arroba é arroba doutora Augusta Psiquiatria. Não é Augusto Cury, mas é Augusta Cura. Augusto Couto. Ó, doutora Maria Augusta, a gente está encerrando o nosso bate-papo aqui. Essa câmera aqui, ó. Essa câmera aqui. Tá? É sua. É sua. Que deixasse uma mensagem sobre o que a gente conversou hoje sobre Setembro Amarelo, que é o mês de combate à prevenção ao suicídio. Nós estamos numa campanha de apoio à vida. Então, no Setembro Amarelo, nós te conscientizamos a dizer que a cada 40 segundos uma pessoa atenta e tira a própria vida. A cada 3 segundos uma pessoa atenta contra a própria vida. E eu quero que você, a partir de hoje, olhe para o seu vizinho, olhe para o seu amigo na mesa de trabalho, olhe para o seu irmão que está recluso, apático, triste, e procura ter uma conversa com ele, ver o que é que está acontecendo, se essa pessoa não vê mais sentido à vida, se essa pessoa não sente mais esperança, se essa pessoa não está conseguindo dormir, algo te tira o sono, e leva num profissional, que esse profissional, junto com a sua ajuda, pode salvar uma vida. Perfeita. Doutora Maria Augusta Machado. Conversamos sobre o Setembro Amarelo. Esclarecedor, não foi não, Juliana? Foi enriquecedor, muito mais do que esclarecedor. Doutora, Gratidão. obrigado pelo bate-papo, pela entrevista. E você pode deixar o seu comentário aqui durante... Tá rolando a entrevista, você deixa o seu comentário. E se quiser fazer alguma pergunta, deixa nos comentários que a gente vai mandar para a doutora Maria Augusta. Eu estou atendendo no Shopping Rio Mar, na Clínica Smeri. Na Smeri. Na Smeri, na Torre 9, Torre 4... na sala 2202, sala Ok. 6. Tá ok? Beleza? Ok. Valeu. Sem Arenga Cast. Arenga Cast, hoje com a doutora Maria Augusta. Machado. Esperem para os próximos capítulos que também serão. Inclusive, eu gostaria de pedir para as pessoas que assistem e acompanham o nosso podcast, se vocês tiverem sugestões de manda pra temas gente que nos vocês comentários. querem que a gente aborde, algum profissional específico que vocês querem que a gente traga para cá, para atender o seu pedido, deixa aí também no recadinho que a gente vai ler tudinho e vai trazer para vocês. Valeu. Combinado? Tchau, tchau.